capacitação e aprendizagem sempre, tá? Então, é um prazer estar aqui com a Júnia, né? A gente vai falar um pouquinho de como ela tem trabalhado lá no Senado Federal, esse desafio muito grande. Então, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo aqui de perguntas e respostas. E a gente não tinha como não começar pela questão da trava burocrática, né, do serviço público. A gente está num ambiente de governo. Todos vocês aí sabem, eu acho que a burocracia, as travas públicas são fundamentais para que a gente garanta que o investimento público, o dinheiro público seja bem investido e tenha um retorno para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de treinamento, de capacitação, pode levar um tempo, né? E a gente precisa ser ágil nessa capacitação. A gente conversou com vários colegas de vocês e esse é um ponto que todos falam, né? Se a tecnologia evolui muito rápido, as pessoas não evoluem tão rápido, mas o processo de aprendizagem, de oferta de treinamento, precisa ir nessa velocidade. Então eu vou começar aqui perguntando para a Júnia qual era o contexto dela, qual era a urgência dela e qual foi a estratégia do momento quando começou esse projeto de capacitação via plataforma de streaming, no caso a Udemy, através da Haleduc, dentro do Senado Federal. Nossa, gente, imagina uma instituição de 200 anos, complexa, multifacetada, plural, com um corpo técnico especializado, tendo que dar respostas a grandes desafios que boa parte das instituições tem aqui. Então, antes de começar a responder sua pergunta, Rafael, quem sabe aqui qual foi o primeiro parlamento do mundo a operar um sistema de deliberação remota durante a pandemia? Senado brasileiro. Sabe quanto tempo levou? 8 dias. Só para vocês compararem, o parlamento britânico levou 8 meses. Imagina, 8 dias para 8 meses. Ali, Rafael, a gente teve esse boost de agilidade no Senado, ou seja, esse impulso. E foi nessa mesma casa, né? E ali foi uma força-tarefa, gente, que envolveu TI, comunicação, o mundo político, para poder dar as respostas e os instrumentos para que o governo brasileiro pudesse operar naqueles anos. Faz 6 anos isso, né? Ao mesmo tempo, o corpo especializado da casa, da área da Secretaria de Tecnologia de Informação, sofria, lutava há, 4 anos para conseguir contratar licenças para suas equipes. Porque eles perceberam que, diante disso que ele falou, qual que é o nosso primeiro e grande desafio? Eu não posso gastar um centavo sem prestar contas do dinheiro público. Então, a burocracia serve, as normas servem para isso. E ali esbarrou em quê, Rafael? A gente não tinha na nossa norma, na nossa política de capacitação, essa modalidade de contratação. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois de 4 anos, nesse contexto pós-pandemia, é outro Senado, acho que muitas instituições também. E ali eles vieram procurar a escola. Quem somos nós na escola? Nós somos um hub, um ponto de conexão. O que a gente faz na coordenação de capacitação, treinamento e ensino do Senado, que eu coordeno, que é do Instituto Legislativo Brasileiro? A gente conversa com toda a casa, levanta todas as necessidades de capacitação, o que a capacitação vai resolver em termos de encontrar soluções, planeja, executa, avalia e cria. Só que nessa modalidade, ali na nossa categoria de cursos presenciais, híbridos, uma plataforma que tem 1.600.000 cadastros no Brasil, não incluía essa. Foi aí que a história começou a mudar. Muito bom. Então, evoluindo aqui na nossa conversa, né? Como é que você acha que essa burocracia travou a evolução e o que a gente fez para destravar essa burocracia e seguir para uma evolução que é o que a gente tem hoje? O ponto-chave de toda instituição, comunicação. As pessoas não sabem explicar ou conversar e se conectar de uma forma. Então, onde estava a trava? A advocacia não entendia. Se a norma não previa uma contratação nessa modalidade, como é que eu vou sair distribuindo licenças no universo gigantesco dentro do Senado, controlar e saber que as pessoas estão estudando e se engajando? Posso confessar? No início, nem eu acreditava. Quando a TI chamou a gente para conversar, eu falei, meu Deus, como é que eu vou controlar, como gestora,
243 licenças, como é que eu vou saber onde as pessoas estão investindo o tempo? E aí a gente construiu a solução juntos. É isso que fez a diferença, gente. Não foi só... A gente viveu a experiência, tá? No primeiro ano ficou tudo solto. A gente veio caminhando aos pouquinhos. No segundo ano, a gente percebeu, opa, não pode ser tão solto assim. A gente rodou uma pesquisa de avaliação, viu qual era o efeito que estava dando na casa. Efetivamente, as pessoas estavam acessando os cursos, assistindo uma parte da aula, aplicando, encontrando solução. E aí, quando a gente colheu os feedbacks, foi uma primeira surpresa. Estava dando muito certo. Então, a segunda contratação já foi mais tranquila. Mas aí a gente também sentiu que não estava tão claro, assim, para eu poder comprovar o gasto ali. O que faltava? Faltava um termo de compromisso. E aí a gente foi afinando como servidor, servidora, gestor e o suporte da empresa. Porque já que eu tenho dados, a plataforma permite saber tudo o que está acontecendo com cada servidor, eu não vou mais fazer uma gestão na base do achismo. Então, isso que foi importante, essa construção no primeiro para o segundo, e agora a gente vai para o terceiro ciclo, e agora a experiência está muito mais azeitada. Muito bom, Júnia. E em que momento que vocês perceberam que não era só uma questão de oferecer cursos, né? A gente tende, inicialmente, né, por experiência, o primeiro pensamento é: vamos fazer uma lista de cursos e a partir dessa lista de cursos, vamos procurar no mercado quem tem esses cursos e vamos fazer esse match com uma contratação. Quando que vocês começaram a perceber que não é somente os cursos, né? O conteúdo que está lá, a aprendizagem que está lá, a experiência que os servidores conseguem usar no dia a dia deles com uma aula, com uma pílula e não só o curso inteiro. Quando que você chegou a perceber isso? E conta para o pessoal como é que isso funciona lá no Senado hoje. Foi a mudança de paradigma mesmo, gente. Porque primeiro, como é que eu vou entrar numa plataforma e não vou fazer o curso inteiro? Então, posso fazer só uma parte do curso? Sim. Esse foi um salto. Então, o sistema permite o quê? Flexibilidade, liberdade, isso que a gente vem falando, que o Wesley trouxe muito bem, né? Da gente perceber na equipe o contexto. Então, primeiro, só para dar o contexto para vocês, isso envolveu as áreas de TI do Senado. Não só a Secretaria de Tecnologia, mas também uma TI da comunicação, também a TI da nossa escola. A nossa escola tem um programa Interleges, que é o que faz a modernização das casas legislativas e das assembleias. Lá vai fazer 30 anos. Se hoje a gente tem um processo legislativo mais ou menos padronizado, né, nas casas, se deve a isso, a esse papel da escola. Então, cada um é um contexto. Então, por exemplo, 86% dos cursos pesquisados ali foram voltados para a área de TI. No primeiro ano, naquele momento ali de entender código. Já no segundo ano, os modelos de linguagem que estão tão em alta, que a gente falou tanto aqui dos agentes, né? Então, a gente percebeu que para a comunicação, só que não sou eu, gestora na escola, que vou saber o que é importante para a sua equipe, para o seu servidor que tem um problema para desafiar, para resolver. Como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A minha diretoria executiva de gestão chega e vamos criar um curso EAD para a gente poder conectar melhor com os gabinetes, né? Quem está fora do Senado. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui na plataforma, acessei. O fato de ter navegado pela plataforma, viver a experiência, me permitiu, na condição de gestora, entender todo o fluxo, saber o que demandar de vocês, saber o que demandar dos gestores. Então, cada gestor da área sabe ali, das equipes que estão. E aí, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, estou vendo aqui que tem vários cursos na plataforma que são feitos usando o IA. Logo, eu também vou estudar, vou aprender e vou aplicar. Achei alguém na minha equipe com uma cabeça... Aliás, ali tem meu amigo Colin, que é uma grande fera em inteligência artificial. Ele tinha me dado uma aula muito durante as nossas férias, né? Aprendi ali, comecei a usar o código, fiquei enlouquecida com aquilo. E a pessoa navegou comigo. A gente tinha um conteúdo customizado, ou seja, com auditoria ali de consultores do Senado, com auditoria não, validados ali. Então, a minha fonte era segura, precisa, eu só precisava modelar como fazer um design institucional. Aprendi no curso. Apliquei, em menos de um mês a gente liberou o curso agora, que está na plataforma. Foi um belo desafio e uma solução ágil, usando inteligência a partir do desenvolvimento de habilidades,
competências e capacidades que esse modelo de capacitação vai permitir que você, gestor e servidor de qualquer instituição, escolha fazer a jornada. Muito legal, Júnia. Eu costumo dizer que quando algum órgão, alguma organização utiliza uma plataforma no modelo da Udemy de streaming, a gente passa do conceito de curso para um conceito de aprendizagem como serviço, né? O que é aprendizagem como serviço, educação como serviço? É você ter acesso a qualquer tipo de conteúdo na hora que você precisa aprender. E a burocracia, ela trava um pouco isso. Você não consegue ter acesso a um conteúdo muito específico sem uma contratação, salvo se você vai lá como pessoa física e faz por fora. A plataforma permite para a organização como um todo você oferecer esse serviço. E sabe-se que a maioria da aprendizagem que é necessitada, ela vem do trabalho, né? Então, a maioria das pessoas precisam aprender porque o trabalho exige isso delas, e não porque elas querem por si só. Então, acho que isso foi legal, e acho que você podia contar um pouquinho aí, você já contou um exemplo, desse processo de algum caso lá no Estado que tenha esse educação como serviço. Então, encontrar as regras, gente, foi ao longo do processo. O primeiro ano ficou solto, o segundo a gente rodou a pesquisa, amarrou e a gente fez um termo de compromisso. Então, o que acontece se o servidor do Senado não cumpre o acordado com a sua chefia? Ele vai pagar, vai devolver o dinheiro. Então, não é solto, não é simplesmente você pegar e entregar as licenças. Uma outra questão que é muito chave, você criar as trilhas de capacitação. Foi essa diferença que a nossa equipe da Escola de Governo do Instituto Legislativo fez ao juntar com a TI, porque na cabeça deles não tinha muito. Então, eu vou desenvolver uma trilha para Python, uma trilha para os temas ali que são importantes para eles. Então, quando você entrega uma plataforma com 30 mil cursos para as pessoas escolherem livremente, dá um bug. E aí, falaram muito daqui da questão dos nossos hormônios. Acho que é tanta escolha que você não sabe. Então, orientar é muito importante. Segundo ponto-chave, o combinado entre gestor. Então, por exemplo, para o meu gestor, olha, eu preciso desenvolver cursos EAD, vou fazer na área de design instrucional. Ok, ao final do processo, a gente combinou isso. Então, você valida. E a gente passou agora, nesse terceiro ciclo, a gente ainda começando a automatizar, porque a gente teve muito trabalho. Então, você percebe que a gente está evoluindo na experiência, não está pronta. E a gente vai encontrando isso com todos os servidores, né? Todos os gestores das áreas que são diferentes. Bacana, bacana. Eu queria fechar aqui, já estamos quase no finalmente aqui, falar de número, né? A gente está na agilidade, está nos dados, está na ciência de dados, está em inteligência artificial, o dado hoje é o novo petróleo. Traz para a gente aqui, a gente trouxe alguns pílulas de dados, né? Mas eu acho que é importante vocês entenderem como o Senado começou, a evolução dele e como está hoje em termos de números. Se você puder apresentar para a gente rapidinho. Vocês viram muito aqui, né? Como os números precisam ter, os dados precisam ter histórias. Então, a história atrás dos números aumentou em 5 vezes o número de cursos, o número de pessoas que se engajaram, né? A questão a plataforma, gente, ela se paga facilmente com o engajamento. Mas não é sobre isso. É como eu garanto que efetivamente o que as pessoas estão recebendo, escolhendo a área em que elas se escolhem se capacitar, está dando resultado para o problema que ela tem para resolver, né? Então, os números hoje nos fortalecem. E, por exemplo, qual é agora o desafio desse ciclo que tem a ver com tudo que está sendo conversado aqui? Governança de dados e gestão de dados. Já pensar como é que a gente vai criar uma trilha de capacitação e a gente facilitar o processo de uso da ferramenta para que as pessoas não percam tanto tempo. E eu não quero que as pessoas tenham que pagar porque não usaram. Sai barato com o Senado, mas é que as pessoas precisam perceber o valor que tem ao se capacitarem, ao investirem. Eu uso muito o mantra, invista em você e devolva para o Senado, né? Invista. É sobre isso que é essa capacitação. E esse evento é extraordinário em pensar o serviço público brasileiro, como a gente tem avançado em iniciativas muito poderosas aqui para a gente poder replicar. Então, vai muito além dos números, sabe? É uma mudança de consciência, é uma mudança de percepção. É o que eu digo, a capacitação é uma escolha pessoal. Ninguém viaja por você.
não é verdade? No avião. verdade. E você tem que ver. O que para mim não funciona? O gestor chegar, você é obrigado a fazer esse curso. Se você que tiver que obrigar alguém para fazer essa licença, desista, não vai dar certo. É o que o Wesley trouxe muito bem ontem, essa questão da liberdade do gestor ter essa percepção de como cada um é único e aprende de um jeito diferente. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente caminhar aqui, já estamos no finalmente, nosso tempo é curto. Se tiver alguém aqui que está interessado, gostou, quer se aprofundar um pouco mais no case do Senado, sugar um pouco mais toda essa experiência de 3 anos aqui de uso, muita batalha, muito esforço, né? A gente sabe que qualquer tipo de evolução, ela não vem sem um aprendizado contínuo e genuíno. Como é que ela pode implementar isso no órgão? Quais seriam os primeiros passos? Que dica que você dá para o pessoal que está ouvindo? Comece pequeno, não compra ponto de vista de que é difícil, que a burocracia não deixa. Esse evento é um exemplo. O Daíto estava falando, né, que ele levou. O primeiro evento tinha 326 pessoas em 2013. Ele continuou sonhando. Então, abrace a possibilidade, entenda a sua equipe. Né? O que a capacitação é para resolver? Se a capacitação não é simplesmente trazer certificado, te permitir dar JEC, eu digo que na escola do Senado a gente enriquece o outro, se enriquecendo com aquilo que a gente ama fazer e sabe fazer bem. E eu estou muito grata por essa oportunidade, porque ontem, gente, foi um dia muito especial. Ontem eu completei 26 anos de Senado Federal. Então, assim, estar aqui, honrar a casa, que me deu toda a base, jamais imaginei que eu pudesse estar sendo contribuição. Então, fiquem à vontade de conhecer a nossa escola. A gente acabou de elevar a nossa nota depois de muitos obstáculos burocráticos, políticos, e a gente tem o reconhecimento do MEC. Hoje a Escola de Governo do Senado é a nota 5, e a gente fez parte desse processo, então a gente está aberto para compartilhar com vocês. Sejam bem-vindos e vir conhecer melhor, nos visitar no Senado. A gente adora fazer essa conexão. A gente tem conexão com o TCU, com a Câmara dos Deputados, tem uns cases maravilhosos aqui. Então, é começar, une a inteligência, a sua equipe de TI, converse com a gestão de pessoas, com a área que desenvolve pessoas, com uma escola, se no caso da sua instituição não tiver, para que vocês caminhem juntos. E juntos vocês vão encontrar a solução para o contexto pessoal de vocês. Não é bem mais receita de bolo, né? Como está sendo dito muito aqui. É isso, é isso, é isso. Obrigado, Júnior, pelas palavras. E a dica simples é essa mesmo, né? O que está aqui, né? Senão não viraria meme, né? Primeiro você começa e depois você melhora, né? E assim a gente segue. Muito obrigado aí pelo tempo. A gente tem mais 1 minuto aqui para falar. Esse aqui são os nossos contatos. Se vocês quiserem bater o LinkedIn, tem o LinkedIn da Júnia, tem o meu LinkedIn. Muito obrigado. Júnia, se você quiser mais 1 minuto aí para encerrar nossa palavra. Eu queria deixar minha gratidão pela atenção de cada uma de vocês, né? Essa atenção hoje ela é valiosa, essa presença, essa troca é o que nos enriquece, né, Rafael? Desse mundo que está robótico, mas a gente pensar que dentro dos processos, pessoas e produtos das nossas instituições, existe algo maior, que é esse país, ele requer das nossas habilidades, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, para que a gente devolva isso para a sociedade brasileira, que a gente eleve. Da mesma forma que o Senado virou case de referência no primeiro parlamento, né, a operar, a gente pode ser em outras áreas, né? Então, gratidão a vocês, a você, Rafael, em especial, e a todo mundo, a equipe, e a Liz, que nos cuidou da gente aqui hoje. Tá, obrigado, pessoal. Vocês, gente, aproveita, Quem viu? tiver interesse em aprofundar a conversa, a gente está com um stand ali na Haleduc, tem um cafezinho bom pra gente. A Júnia vai ficar lá com a gente para tirar dúvida, tá bom? Obrigado e bom evento para vocês. Gratidão, gente. Bom evento.